Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel e hoje nosso grupo vai falar um pouco sobre a síndrome antifosfolípide, também chamada de SAF. Bom, nós vamos falar um pouquinho da caracterização da SAF, de sua imunopatologia e em seguida sobre a suspeita, diagnóstico e condições associadas. Bom pessoal, a gente também vai falar um pouquinho sobre a caracterização da síndrome antifosfolípide. E o que seria a SAF? Ela é uma doença autoimune em que o organismo passa a produzir anticorpos que afetam a coagulação sanguínea, o que favorece a formação de trombos. E por conta disso, pode haver formação de coágulos que acaba obstruindo a passagem de sangue nas veias e artérias, além de prejudicar eventos como os gestacionais, devido à presença dos anticorpos antifosfolípides persistentemente ativos. É uma doença, uma síndrome que pode ser classificada em 3 níveis. Primário, que é quando não há outra doença relacionada. Secundário, quando relacionada a outras patologias. E a catastrófica, que é a forma mais rara e mais grave. E ela está associada também a múltiplas tromboses difusas em pequenos vasos. E é importante falar também que é uma doença muito mais comum em mulheres. A síndrome antifosfolípide tem uma prevalência relativamente baixa, que gira em torno de 0,3 a 1% na população geral. Apesar de não ser uma prevalência alarmante, cerca de 30% de todos os AVS isquêmicos antes dos 50 anos estão relacionados a essa doença. De 15 a 20% de todos os episódios de tromboembolismo venoso também estão relacionados com a SAF, e de 10 a 15% das mulheres com perda fetal recorrente também possuem a síndrome. Bom, gente, agora a gente vai começar a falar sobre a imunopatologia da SAF. Bom, para a gente começar, é importante saber que os fosfolípides são lipídios de membrana, importantes constituintes das nossas células. A gente tem importante presença de anticorpos antifosfolípides. Já sabemos que autoanticorpos são produzidos endogenamente e reagem contra estruturas do próprio organismo, que vão ser considerados antígenos. Mais especificamente, os anticorpos antifosfolípides são imunoglobulinas que reagem contra fosfolipídios de membrana carregados negativamente e as proteínas relacionadas. Eles vão estar divididos em 3 tipos principais: a anticardiolipina, que vai ser direcionada contra a cardiolipina, que é um fosfolípide mitocondrial, que ela pode ser IgG ou IgM. A gente vai ter a anti-beta-2-glicoproteína, que é direcionada contra a beta-2-glicoproteína 1, que é um cofator fosfolipídico com propriedades anticoagulantes, que também pode ser IgG ou IgM. E a gente vai ter o anticoagulante lúpico, que são vários anticorpos contra proteínas associadas a fosfolipídios de superfície de plaqueta. Falando um pouco sobre a formação desses anticorpos antifosfolípides, é importante ressaltar que os agentes infecciosos são o principal gatilho. Atualmente, a gente entende bem a formação de anticorpos anti-beta-2-glicoproteína. O que ocorre é um mimetismo molecular entre estruturas bacterianas ou virais com sequência de aminoácido da beta-2-glicoproteína. E isso vai favorecer a formação dos autoanticorpos. Além disso, a infecção por Streptococcus pyogenes pode acabar mudando a conformação da beta-2-glicoproteína por causa da proteína H do Streptococcus pyogenes, e isso vai expor epítopos que serão alvo da imunoglobulina que vai ser produzida. É importante falar também que a própria beta-2-glicoproteína 1 pode acabar ligando na cardiolipina e isso vai favorecer a ligação com o anticorpo anticardiolipina. É importante comentar também que qualquer indivíduo pode acabar produzindo esses anticorpos antifosfolípides, mas eles não vão ser necessariamente patogênicos. Portanto, a sua presença não é suficiente para a gente diagnosticar a SAF.
Para que a presença desses anticorpos acabe sendo patogênica, é necessária correlação genética ou gatilhos secundários. Bom, a hipótese dos 2 hits é um modelo estudado relacionado ao desenvolvimento da síndrome antifosfolípide. Ele explica que são necessários 2 fatores para que ocorra a manifestação clínica da doença. O primeiro hit, ou primeiro fator, está relacionado com a predisposição à formação dos anticorpos antifosfolípides, como através da predisposição genética pela mutação do gene HLA-DR7 ou por doenças autoimunes. Esse primeiro hit leva à indução de um estado protrombótico. Já o segundo hit vai ser de fato o gatilho. Ele vai atuar na ativação endotelial, que junto com a facilidade na formação de trombos que o indivíduo já possui pelo primeiro hit, irão desencadear o evento trombótico propriamente dito. Alguns exemplos desse segundo hit são fatores ambientais, como doenças infecciosas, tipo sífilis, hepatite, HIV, e alguns fatores procoagulantes, como tabagismo e cirurgias. A síndrome antifosfolípide se dá justamente pela atuação dos anticorpos antifosfolípides, provenientes do primeiro hit, no endotélio exposto, proveniente do segundo hit. Então, é clara a atuação dos 2 fatores no desenvolvimento clínico da doença. Apenas a produção dos anticorpos antifosfolípide não é suficiente para os sinais clínicos, explicando assim a hipótese dos 2 hits. Aqui no esquema, podemos ver que os anticorpos antifosfolípides se ligam às membranas das células endoteliais, dos monócitos e das plaquetas. Ao se ligarem às células endoteliais, irão aumentar a expressão de moléculas de adesão e aumentar a produção de fator tecidual. Ao se ligarem aos monócitos, também irão aumentar a produção do fator tecidual e, ao se ligarem às plaquetas, irão aumentar a produção de tromboxano A2. Bom, o fator tecidual é responsável pela transformação de protrombina em trombina, importante na formação de coágulos. E o tromboxano A2 é produzido por plaquetas ativadas e estimulam a ativação de outras plaquetas, aumentando a agregação plaquetária. Então, o conjunto dessas alterações irão levar a um estado trombogênico, ou seja, uma facilidade na formação de trombos. Os anticorpos antifosfolípides também irão estimular a ativação do sistema complemento e irão alterar com a homeostase através de proteínas reguladoras, como a proteína C e a plasmina. Mas, como foi dito anteriormente, apenas os anticorpos antifosfolípides não são o suficiente para desencadear o evento trombótico, sendo necessário o segundo hit, ou seja, uma condição procoagulante. Essa condição, que vai atuar no estado trombogênico do indivíduo, vai acarretar na formação de trombos, ou seja, na trombose. Um dos grandes problemas da SAF é o risco aumentado para trombose, então agora eu vou falar um pouco sobre como se dá a formação de trombos. A Gabi e a Rafa já explicaram anteriormente o processo de formação dos anticorpos antifosfolípides, então eu vou partir daí. Depois de formado, os anti-beta-2-glicoproteínas se ligam às beta-2-glicoproteínas presentes na superfície das células endoteliais, e isso leva a uma ativação endotelial, em que ocorre o aumento na expressão de moléculas de adesão, aumento da produção de fator tecidual e secreção de cetocinas. Isso tudo vai contribuir para o processo inflamatório local, inclusive ativando o sistema complemento e o aumento de netose. Além disso, os anticorpos antifosfolípides podem se ligar com fosfolípides de membrana das plaquetas, resultando em aumento de sua adesão e agregação, que, junto com o aumento da produção de fator tecidual, que eu acabei de falar, vai favorecer a formação do trombo propriamente dita. E os APL também vão interagir com as proteínas C e S, diminuindo os mecanismos de homeostasia do sangue, ou seja, vai diminuir a fibrinólise. Assim, também vai ser favorecido ainda mais a formação do trombo. E nessa última parte da imagem, a gente tem destacado a interferência dos APL nos trofoblastos e na decídua. E a Bica vai falar isso mais pra frente, quando for falar sobre os eventos gestacionais da SAF, que também são bastante característicos dessa síndrome. Nesse slide aqui, a gente trouxe alguns dados a respeito dos eventos trombóticos na SAF, porque, como eu disse, eles são uma das coisas mais importantes nessa síndrome. Um trabalho que a gente achou apontou que 55% dos pacientes com SAF apresentaram acometimento venoso profundo e 33% deles apresentaram AVE isquêmico. E, embora a maioria dos pacientes possuam acometimento venoso profundo, geralmente os casos mais graves são quando se formam trombos nas artérias.
E só uma curiosidade que a gente achou enquanto estava pesquisando é que os eventos trombóticos estão mais relacionados com os anticorpos antifosfolípides do tipo IgG do que os do tipo IgM. Devido à oclusão vascular, pela intensa formação de trombos, os pacientes com SAF podem apresentar algumas manifestações cutâneas típicas. Elas não são exclusivas da síndrome antifosfolípide, mas elas são importantes para direcionar o diagnóstico, porque elas costumam ser um dos principais sinais clínicos da doença. Um trabalho que nós achamos mostrou que 41% dos pacientes tiveram como primeiro sinal da SAF essas manifestações. Nessa foto aqui do lado, a gente trouxe como exemplo o livedo reticular, porque ele é a mais comum das manifestações cutâneas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os problemas que a SAF pode acarretar na gestação. Pode haver 2 tipos de complicações na gestação, a precoce e a tardia. Na complicação precoce, os anticorpos antifosfolípides atuam no primeiro trimestre gestacional e normalmente levam ao aborto. O aborto é atribuído ao efeito inibitório na proliferação das células trofoblásticas. Agora eu vou explicar de maneira simplificada como isso acontece. Na superfície celular dos trofoblastos e das células endoteliais maternas estão localizados as beta-2-glicoproteína 1. E quando os anticorpos anti-beta-2-glicoproteína 1, que são um tipo de anticorpo antifosfolípide, se ligam a essas proteínas, eles causam falha na migração dos trofoblastos e também acarretam a produção de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias. Já o outro tipo de complicação envolvido são os problemas tardios, que envolvem a pré-eclâmpsia, eclâmpsia, restrição de crescimento e natimortos. Essas complicações são consequências da disfunção placentária. A disfunção placentária é causada sobretudo pela ativação do complemento e pelo recrutamento e estimulação de neutrófilos. Esses eventos são causados pela ligação dos anticorpos antifosfolípides na superfície da placenta. A ativação do complemento estimula a liberação de TNF e do receptor 1 do fator de crescimento endotelial vascular, ambos associados à placentação prejudicada e ao desenvolvimento de pré-eclâmpsia. O infiltrado de neutrófilos faz com que tenha formação aumentada e depuração diminuída de NET, o que facilita a formação de coágulos. Esses eventos levam a uma falha nos trofoblastos extravilosos em remodelar adequadamente as artérias espirais, resultando em redução do fluxo sanguíneo materno para a placenta e lesão por hipóxia. Dessa maneira, há um fornecimento inadequado de nutrientes para o feto. Nesse slide, nós temos essa imagem da placenta que ilustra e é um resumo do que eu falei anteriormente. Aqui temos os anticorpos se ligando com a decídua da placenta, induzindo a um estado pró-inflamatório. Eles reagem com os trofoblastos, inibindo a proliferação e induzindo a sua apoptose. Esses anticorpos induzem trombose na placenta, ativação de monócitos, plaquetas e de células endoteliais. Bom, eu vou falar um pouco sobre as manifestações clínicas. É importante deixar claro que na SAF a principal manifestação clínica é o aparecimento de trombos. Então, a presença dos anticorpos antifosfolipídeos estão relacionados ao aparecimento desses trombos, como já foi dito. Então, esses anticorpos criam um estado protrombótico que, com o aparecimento de trombos, acabam causando algumas outras manifestações no paciente. Então, além das manifestações na gravidez, como a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia e o nascimento prematuro, temos também as manifestações neurológicas. Nas manifestações neurológicas, o acidente vascular cerebral é o mais comum na SAF, justamente pela predisposição à formação de trombos, ou seja, a presença do trombo provoca o rompimento da artéria ou morte celular pela oclusão do vaso e falta de suprimento sanguíneo, que é o ataque isquêmico transitório. Além disso, a esclerose múltipla também está presente, que é uma doença autoimune caracterizada por uma degeneração dos oligodendrócitos e a bainha de mielina. Além disso, as epilepsias coreia e a migrana refratária também já foram relacionadas à SAF. Além disso,
estão presentes as manifestações cardíacas, então nelas as anormalidades de válvulas são maioria, representam em torno de 30 a 50% das manifestações, e além disso, essa predisposição a fenômenos trombóticos da SAF pode causar aterosclerose, podendo causar eventos isquêmicos no coração. Além disso, como já foi falado, as manifestações cutâneas são os primeiros sintomas da SAF em 41% das vezes, e a mais frequente delas é o levedo reticular, que é uma erupção purpúrica apresentada por aproximadamente 20% dos pacientes. O levedo reticular consiste numa alteração da aparência da pele por estase venosa, por presença de coágulos, criando um padrão de teia avermelhada. Além disso, nas manifestações pulmonares, novamente, a predisposição à formação de trombos vai causar embolia pulmonar, que o cometimento desse sintoma pode ser muitas vezes fatal, e a formação constante de trombos também pode favorecer uma hipertensão pulmonar. Além disso, nas manifestações renais, justamente pela presença dos trombos, pode ocorrer uma microangiopatia trombótica, provocando hematúria, proteinúria e até mesmo insuficiência renal. Caso seja um fenômeno trombótico mais severo, pode causar infarto renal. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho da suspeita e do diagnóstico da SAF agora. A respeito de quando podemos ter suspeita da SAF, as principais manifestações são a trombose e as perdas fetais, sendo que as tromboses tendem a acometer principalmente as veias dos membros inferiores e as artérias cerebrais. No entanto, qualquer local pode ser acometido, como vaso do coração, fígado, rim e retina. A trombose venosa profunda em membros inferiores é a manifestação mais comum dessa síndrome e pode surgir no pós-parto, após repouso extenso ou pelo uso de estrógenos em mulheres. Já em relação às perdas fetais, elas possuem uma relação com os anticorpos da SAF, principalmente o anticorpo anticardiolipina, que possui uma ligação bem forte com os abortos espontâneos. Já a plaquetopenia, ela nem constitui um critério de classificação da doença, porém, às vezes, o achado de plaquetas abaixo do nível de normalidade pode ser o único indicador dessa síndrome, então ela é bem levada em consideração. Já o levedo reticular trata-se de uma lesão de pele com aspecto marmóreo, principalmente em membros inferiores e antebraços. Foram feitos alguns trabalhos e estudos que conseguiram relacionar o levedo reticular a uma maior incidência de doença trombótica arterial e pré-eclâmpsia. E outras manifestações também como coreia não reumática, lesões em válvulas cardíacas, úlceras nas pernas e dor de cabeça. Em relação ao diagnóstico da síndrome antifosfolípide, basicamente o paciente necessita se enquadrar em pelo menos um critério clínico e um critério laboratorial para o diagnóstico da SAF ser definitivo. E a confirmação do diagnóstico ela não é um requisito absoluto para a indicação ou não de tratamento da síndrome, que no caso seria com o uso de anticoagulantes, como a varfarina, associado com o uso de aspirina. E o diagnóstico diferencial deve ser feito com pacientes que apresentam distúrbios de coagulação, infecções e vasculite. E para finalizar, eu vou falar um pouco dos critérios de classificação da SAF, sendo os dois principais critérios clínicos a trombose venosa arterial ou de pequenos vasos e a morbidade gestacional, sendo a primeira tendo que ser confirmada por imagem ou histopatologia, e a segunda deve-se analisar 3 situações: quando uma ou mais ocorrências inexplicáveis de morte de feto morfologicamente normal, a partir da 10ª semana de gestação, quando um ou mais nascimentos prematuros de neonato morfologicamente normal devido a eclâmpsia, pré-eclâmpsia severa ou insuficiência placentária, e finalmente, quando ocorrem 3 ou mais abortamentos espontâneos inexplicados consecutivos antes da 10ª semana de gravidez, sendo excluída causas anatômicas ou hormonais maternas e causas cromossômicas paternas e maternas. Já os critérios laboratoriais constituem o anticoagulante lúpico, que é considerado o maior fator de risco a eventos trombóticos relacionados com a SAF, presente no exame de sangue em 2 ou mais ocasiões com intervalo de no mínimo 12 semanas. O anticorpo anticardiolipina, sendo detectado o IgG ou IgM no soro ou no plasma e mensurado por ELISA padronizado. E, finalmente, o anticorpo anti-beta-2-glicoproteína 1, detectado no soro ou no plasma em 2 ou mais ocasiões, separados por pelo menos 12 semanas, mensurado através de ELISA padronizado também.
Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as condições associadas da SAF. Existem inúmeras doenças que são associadas à SAF, e essas duas são uma das mais importantes, começando pelo lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus é constantemente associado à SAF. O lúpus é uma doença mediada por imunocomplexos, é uma hipersensibilidade do tipo 3, então possui autoanticorpos. Nessa doença, os anticorpos antifosfolipídios estão presentes em torno de 25 a 50% dos pacientes, mas nem todos apresentam a SAF necessariamente. Ainda não foi descrita uma correlação que liga totalmente as duas doenças, mas existem crescentes evidências de que este envolvimento ocorra frequentemente associado à presença dos anticorpos antifosfolipídios. Alguns artigos, por exemplo, estabelecem fortes relações entre as manifestações do lúpus, como a epilepsia e a coreia no sistema nervoso central, com a presença dos anticorpos. Outra condição associada à SAF é a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune de reação de hipersensibilidade do tipo 4, mas que pode haver um componente do tipo das hipersensibilidades do tipo 3, quando há a presença de autoanticorpos que reagem principalmente contra proteínas citrulinizadas. Um estudo que nosso grupo achou relata que em 33% dos pacientes com artrite reumatoide foram encontrados anticorpos antifosfolípides, mas isso não significa necessariamente que esses indivíduos apresentam um quadro clínico da SAF. De fato, isso corrobora para aquilo que já vimos em aula, que é a forte associação de várias doenças autoimunes em pacientes que já apresentam alguma condição imunológica. Além dessas duas doenças, temos outras doenças que são associadas à SAF, mas lembrando, elas muitas vezes possuem os anticorpos antifosfolipídios, mas não necessariamente apresentam a SAF. Então, a doença mista do tecido conjuntivo, a doença de BC, a púrpura trombocitopênica, a esclerose sistêmica, a artrite psoríasica, miastenia graves, esclerose múltipla e a polimialgia reumática são algumas delas. Existem outras condições que já foram citadas na literatura, como neoplasias, doença de von Willebrand, infecção por HIV, infecções bacterianas, doenças infecciosas e medicamentos também já foram descritas. E um aspecto interessante é que os anticorpos antifosfolipídios podem também ser anticorpos de reação cruzada induzidos por antígenos exógenos de micro-organismos infecciosos, por exemplo, virais ou bacterianos. Sendo assim, a sífilis e outras doenças podem ser mecanismos indutores da síndrome. Alguns artigos comentam a possibilidade de ocorrer um mimetismo molecular entre agentes infecciosos ou até mesmo medicamentos com os fosfolipídios das nossas células, principalmente a beta-2-glicoproteína 1. Aqui estão as nossas referências. E é isso, obrigado.